A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Eu tomo o livro de Provérbios, capítulo 15, verso 2, para a nossa meditação nesta manhã. Então, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Isto nos traz um ensinamento muito importante no convívio social. Muitos problemas que vivenciamos poderiam ser evitados se nós tivéssemos sabedoria, entendimento na nossa comunicação. Então, sabemos que o ser humano, esse é um fato incontestável, sabemos que o ser humano ele é recíproco, ou seja, a maneira, o tratamento que você recebe, obviamente, é o tratamento que você irá dispensar, devolver. Se você é bem tratado, se você é tratado com respeito e distinção, obviamente você vai desejar devolver a mesma coisa. Mas se você é afrontado, é claro que você vai desejar devolver a afronta. Se você vai devolver a afronta ou não, depende do seu nível de sabedoria, depende do seu nível de prudência, de entendimento e de temperança. Mas que o ser humano, ele é recíproco, ele é tendente a devolver a coisa no mesmo nível que ele a recebeu. Agora, a língua dos sábios adorna a sabedoria, ou seja, às vezes você tem que fazer uma crítica, ou você tem que passar uma mensagem ou dar um recado. E a forma como você passa aquela mensagem, aquele recado, é o que vai fazer toda a diferença. Em um casamento, nem toda a verdade deve ser dita. Esta é uma grande verdade que todo cônjuge, todo marido, toda mulher deveria ter. Eu já ouvi absurdos, esposa falando que o marido falou isso e aquilo, e também que a esposa falou isso e aquilo para o marido. Barbaridade. Coisas que nunca deveriam ser ditas. Mesmo se for verdade, tem coisas que não devem ser ditas. Por que não? Porque você mataria o amor do seu cônjuge. Existem coisas que, se você for falar, você vai estragar aquele relacionamento, mesmo amizade, mesmo coisa de irmão, entre irmãos, não é? E se é uma coisa que deve ser dita, porque, claro, nem toda verdade deve ser dita, mas quando é uma verdade que deve ser dita, ela deve ser dita com sabedoria. Então, a gente conhece a história de que o rei mandou um súdito ir lá em um vidente para o vidente, o que o vidente tinha para falar acerca dos filhos dele, que ele amava muito os filhos e queria saber acerca do futuro dos filhos. Então aquele súdito foi lá e consultou o vidente, e o vidente falou: olha, pode falar para o rei que os filhos vão morrer antes dele. E aí o rapaz veio e trouxe a notícia, falou: o vidente disse que você vai ver seus filhos tudo morto. O rei pegou, puxou a espada e arrancou a cabeça daquele rapaz. Falou: você está louco?
Você está querendo matar meus filhos? Mandou outro servo lá. O servo foi lá, falou com o vidente, e o vidente falou a mesma coisa. Os filhos dele vão morrer antes dele. E aí ele voltou lá e falou, e aí, o que o vidente falou? Ele falou, meu rei, a verdade é que o senhor vai viver tanto, que o senhor vai viver até mesmo mais, o senhor vai viver mais do que os seus próprios filhos. E o rei se agradou tanto com aquela notícia de que ele iria viver muito, ia viver tanto que ia viver até mais do que os próprios filhos dele. E o rei então deu uma recompensa. Na verdade, os dois disseram a mesma coisa, que ele iria enterrar os filhos, mas a maneira como cada um disse a coisa é o que fez a diferença. Então, às vezes, meu irmão, minha irmã, nós que temos filhos, que somos pais, nós que temos cônjuge, marido ou mulher, nós devemos buscar a Deus muita sabedoria. O que tem de filhos revoltados, assim, com pai, com mãe, por falta de sabedoria do pai e da mãe. Eu mesmo tive problemas na minha adolescência, porque eu perdi minha mãe com 7 anos, não tive meu pai ao lado, ali faz muita falta. Os aconselhamentos de um pai, as instruções de uma mãe, mas isso deve ser feito de uma maneira sábia, como diz a escritura que nós acabamos de ler. Até mesmo, às vezes, quando se tem que fazer uma crítica, criticar um comportamento. Às vezes as pessoas não sabem criticar um comportamento. Olha, tem gente que fala, a crítica é melhor do que o elogio. Olha, eu não lembro em nenhum lugar na Bíblia onde fala isso. Eu não lembro em nenhum lugar que o profeta fala isso. Então, se o profeta falar, se a Bíblia falar, então tudo bem, eu creio. Mas, enquanto eu vejo apenas pessoas expressando as suas opiniões pessoais, então a opinião de A e B vale tanto quanto a minha. No meu conceito, nenhum vale mais do que o outro. São duas coisas diferentes. A crítica, você deve usá-la quando a pessoa está com um comportamento errado. E o elogio, você deve usar quando a pessoa está com um comportamento correto, certo? Para incentivar. Isso, vai lá, meu filho, continua, é isso mesmo, você está no caminho certo, você vai ser bem-sucedido, Deus é contigo, olha, Deus te abençoe. Então, são duas coisas diferentes. A crítica você usa para uma coisa, o elogio você usa para outra. É como você vai falar, qual que é melhor? O garfo ou a colher? Depende. Se você vai comer uma macarronada, é óbvio que o melhor é o garfo. Mas se você vai tomar uma sopa, é claro que o melhor é a colher. Você vai tomar sopa de garfo, né? Vai comer macarrão com colher, né? E aí a faca também tem seu lugar. A faca é para você comer, levar comida à boca, o garfo é melhor. Mas para cortar a carne, como é que você vai cortar a carne com o garfo? Ou como é que você vai cortar a carne com a colher? Tudo tem seu lugar. Mas, então para mim, a crítica não é o melhor do que o elogio. Por enquanto, eu penso assim, porque eu não lembro em nenhum lugar na palavra de Deus onde mostra o contrário. Tudo bem? Se me mostrar, tudo bem, eu posso mudar minha opinião. Mas, por enquanto, para mim a crítica não é melhor do que o elogio, nem o elogio é melhor do que a crítica. Cada um tem seu lugar. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu disse é que nem toda a verdade deve ser dita. E quando você tem que dizer a verdade, deixa eu só relembrar aqui a escritura que a gente está usando como base, que é Provérbios 15, verso 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Então, é a forma como você fala.
Nem toda verdade deve ser dita, mas se alguma coisa deve ser dita, você deve dizer aquilo com sabedoria. Tem gente que, quando vê um filho cometendo um erro, ou o patrão vê o funcionário cometendo um erro, ela não condena o erro, condena a pessoa. Não é assim que se faz. Quantos pais, quando vê o filho fazendo uma coisa errada, vai lá e condena, critica, apedreja, crucifica o filho. Você só faz coisa errada, você não faz nada que presta. Você não está condenando o erro, você está condenando a pessoa. Isso é como você dá banho na criança, a criança está lá na banheira. Você dá banho na criança e depois você vai jogar, aí a água ficou suja, você vai jogar a água fora, você joga o bebê fora também? Não, você vai jogar a sua água fora. O seu filho, a água que não presta mais, mas o seu filho presta. Então, quando o seu filho faz uma coisa errada, aquilo que o seu filho fez pode não prestar, mas o seu filho presta. Condene a ação, não condene a pessoa. Tem gente que não faz distinção, em vez de condenar o erro, condena a pessoa. E já ouviu falar em crítica sanduíche? Eu acho isso bastante interessante, porque assim, às vezes a pessoa que ouve a crítica, ela não ouve aquilo assim de uma maneira imparcial. Tem gente que, quando ela ouve a crítica de um comportamento, se ela fez uma coisa que não é boa e alguém vai lá e corrige ele toma aquilo como uma ofensa pessoal. Não deveria. Ora, se você errou, a pessoa corrigiu o seu comportamento. Você, olha, não pode fazer isso. Isso aí está errado, não pode fazer isso não. Você não deve tomar isso como uma desaprovação pessoal. Você deve tomar isso como uma desaprovação do seu comportamento, não da sua pessoa. Então, para que não corra esse risco, eu já cometi esse erro. Eu já cometi alguns erros na vida e eu aprendi com a minha experiência. Olha, primeiro, criticar alguém na frente dos outros é terrível. É muito difícil isso. A pessoa, ela se sente muito envergonhada e ela pode desenvolver uma mágoa e é complicado. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Então, quer elogiar? Elogia na frente de todo mundo. Quer corrigir? Corrige escondido. Essa é a minha opinião. Esse é o meu conselho. Quantos pais corrigem o filho, esculacham o filho na frente dos outros? Você envergonha seu filho, você envergonha sua filha. Pode causar uma revolta, uma coisa ruim, não vai ser bom, não vai ser proveitoso. Pode causar mais dano do que conserto. Então, repito, meu conselho quer elogiar? Elogia na frente de todo mundo. Mas quer corrigir, quer chamar a atenção? Chama para um cantinho e só os dois ali a sós. Corrige ali no cantinho, fala, meu filho, não é assim, não é por aí. Então, você quer corrigir? Então, finalizando, você já ouviu falar na crítica sanduíche? Eu acho bastante interessante isso daí. O que é a crítica sanduíche? É uma maneira de você falar a verdade para a pessoa. Porque o ser humano, essa é a verdade, o ser humano ele não gosta de ouvir crítica. O ser humano ele gosta muito de ouvir elogio. Isso é da natureza humana. Não é A ou B, isso é todo mundo. Isso faz parte da natureza humana. A gente gosta de ouvir elogio, reconhecimento, mas ninguém gosta de ouvir crítica. Então, uma maneira, papai, mamãe, uma maneira de você corrigir o seu filho, seja quem for, corrigir aquela pessoa de uma maneira menos impactante, menos dolorosa, é a crítica sanduíche. O que é a crítica sanduíche? Primeiro você presta um reconhecimento, um elogio, né? Olha, fulano, eu gostaria de dizer
que isso que você tem feito, você tem desempenhado um bom trabalho nisso, excelente. Olha, você está de parabéns pelo que você fez aqui, ali, ou acolá, seja lá o que for. Então, você colocou primeiro uma coisa boa, você desarmou a pessoa. Aí ela está aberta para te ouvir. Por quê? Olha só, talvez você nunca ouviu isso daqui. Você pode se defender de qualquer coisa, mas você não pode se defender de um elogio. Sabia disso? De uma crítica, todo mundo pode se defender. Você critica uma pessoa, ela te critica de volta, ela se defende, ela ataca. A melhor defesa é o ataque. Então, todo mundo pode se defender de uma crítica, sabe? Mas ninguém consegue se defender de um elogio. Então, você vai criticar alguém, não alguém, o comportamento, né? Vai criticar alguma coisa, corrigir alguma coisa que a pessoa fez. Nunca corrija a pessoa, corrija o que ela fez. Não condene a pessoa tem jeito, a pessoa é boa, o problema é o que ela fez. Então, primeiro, preste um reconhecimento. Essa é a crítica sanduíche. Por que crítica sanduíche? Porque você é como um pão. O elogio, você põe primeiro uma fatia de pão, um elogio, depois você põe o sanduíche ali no meio, que é a crítica, e você põe outra fatia de pão por cima. Então assim, a crítica ficou entre dois elogios, e aí a pessoa, é difícil da pessoa rejeitar aquela crítica, porque aquela crítica ela foi colocada ali com duas fatias de elogio. Então, primeiro, preste um reconhecimento, um elogio, aí aquela pessoa ela se abre. Quando ela está aberta, aí ela aceita, ela vai aceitar a crítica, ela vai aceitar a correção. Aí depois que você fez aquela crítica, aquela correção ao comportamento, nunca à pessoa, mas ao comportamento, aí então depois você coloca mais outro elogio, mais outro reconhecimento, né? Fala, olha, eu sei que você tem grandeza, maturidade para entender isso daí, tá bom? Só estou falando isso para você, porque eu sei que você tem grandeza o suficiente para entender o que eu estou falando. Colocou isso dali, aquilo ali desce de uma maneira saudável, e a pessoa, porque você abriu a guarda dela com um elogio para ela receber a crítica, e depois você fez mais outro elogio, ou seja, você passou um azeitezinho, vai ficar muito mais fácil daquela pessoa receber aquela correção e continuar te amando, te admirando, tá bom? Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.